O Marx ele escreve pela primeira vez sobre o bonapartismo no livro 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Só que depois disso, outras pessoas vão tentar trabalhar o conceito de bonapartismo através de outras denominações, não é mesmo? Como o cesarismo, como é o caso do filósofo Gramsci, o bismarquismo, como é falado por outros pesquisadores sociais. De qualquer forma, o cesarismo e o bismarquismo são variações do bonapartismo, que em geral é um momento histórico que muitas vezes o governo emprega a força para poder supostamente estabilizar ou restaurar uma ordem social. Mas como nós veremos de forma mais aprofundada nessa análise, essa ordem social que ele na verdade quer restaurar é na verdade uma ordem social que assegure as condições econômicas de um determinado grupo de uma sociedade, de uma determinada classe de uma sociedade. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. No primeiro eu vou falar para vocês sobre a condição histórica em que Marx escreve sobre o bonapartismo, e no finalzinho do vídeo eu vou destrinchar melhor com vocês sobre o conceito do bonapartismo e as condições sociais em que nós podemos dizer que existem elementos do bonapartismo, como é o caso do nazifascismo. Porque o que é o nazismo e o fascismo? São nada mais nada menos do que formas de organizações bonapartistas da sociedade colocadas pela burguesia. Beleza, pessoal? O Marx ele criou o conceito de bonapartismo a partir de uma situação concreta que foi vivenciada na França, na passagem de 1851 para 1852. O que acontece? Fracassou na França a Revolução de 1848, em que a classe trabalhadora tentou construir uma sociedade democrática na França. No finalzinho do ano de 1848, o governo provisório realiza na França um processo político e eleitoral para escolher quem vai ser o presidente da República. E o sujeito que se torna presidente da República na França é um parente direto do próprio Napoleão Bonaparte. Quem chega ao poder na França é o sobrinho do Napoleão, Luiz Napoleão, ou Luiz Bonaparte, como nós chamamos, que depois vai se autoproclamar Napoleão III. Chegando lá, ele se torna o presidente da República e mais ou menos para 2 de dezembro de 1851, com a desculpa de que ele vai restaurar uma ordem social, ele instaura o estado de sítio. Pessoal, muita atenção, muita gente fala que ele deu um golpe já nesse momento, mas não é que ele deu um golpe, ele instaurou o estado de sítio, que até então era previsto constitucionalmente na França, na Constituição Liberal, que se instaurou na França após o fracasso da Revolução de 1848. E em janeiro de 1852, um jornal americano pediu para que o Marx escrevesse um texto explicando a situação da França, porque, poxa, o cara instaurou um estado de sítio na França, começou a censurar a imprensa na França, começou a perseguir a liderança dos movimentos trabalhadores. Então o mundo estava com seus olhos focados na França. E o Marx, escreveu uma matéria jornalística intitulada O 18 Brumário de Luiz Bonaparte, que posteriormente vai se tornar um livro, até porque a maior parte das coisas que o Marx escreve nessa reportagem se tornam realidade na França. Não é que o Marx previu o futuro, ele fez uma análise social muito boa da situação francesa, uma análise de conjuntura. Dito e feito, em dezembro de 1852, depois que o Marx escreve o livro, Luiz Napoleão dá um golpe de Estado na França e restaura a monarquia, tal qual o Marx disse que aconteceria na França. Tanto é que em resposta ao Victor Hugo, que era um intelectual francês famoso por escrever uma peça teatral muito famosa chamada Os Miseráveis, em resposta ao Victor Hugo, o Marx fala que o que ocorreu na França não foi como um raio em um dia de céu azul, porque o Victor Hugo ele disse que o que o Luiz Napoleão fez na França pegou todo mundo de surpresa, Ele deu um golpe que pegou todo mundo de surpresa e restaurou a monarquia na França. E o Marx fala que não. Em resposta ao Victor Hugo, ele fala que não. O golpe do Luiz Bonaparte não foi como um raio em um dia de céu azul, que é uma expressão que os alemães usam para se referir a algo que pega as pessoas de surpresa. O golpe que o Luiz Bonaparte deu não foi como um raio em um dia de céu azul que pegasse as pessoas de surpresa. De acordo com Marx, já havia uma estrutura social se desenvolvendo na França desde o final da Revolução Francesa até o século XIX, que criou um terreno social fértil para que um sujeito como Luiz Bonaparte
pudesse dar um golpe de Estado na França. Quando o Luiz Napoleão, que se proclamou Napoleão III, deu um golpe de Estado e restaurou a monarquia na França, restaurando o Império Francês, ele criou uma forma de governo em que o chefe da nação utiliza da força para garantir a ordem social e poder se manter no poder. Para isso ele vai censurar a imprensa, perseguir opositores, reprimir o movimento dos trabalhadores que naquele momento lutava por ter mais direitos. E como eu vou explicar para vocês no final do vídeo sobre a conceituação concreta de bonapartismo, isso é uma característica do bonapartismo, um governo que utiliza da força para garantir seus objetivos. Mas não podemos confundir bonapartismo com uma simples tirania, ou com ditadura, ou com fascismo, porque o bonapartismo tem suas características específicas. Em primeiro lugar, o chefe da nação, o ditador, é alguém que vai agregar para si um amplo apoio social, porque esse chefe do executivo vai ser muitas vezes um líder carismático, que vai agariar para si muito do apoio social, porque muitas vezes esse líder carismático, ele se apresenta como o restaurador da ordem social, é um mistificador, não é mesmo? Um golpista, um cara que se apresenta como o restaurador da ordem social. E mais do que isso, esse golpista, esse mistificador, ele vai se apresentar como um cara que representa os interesses da nação inteira. Ele é o cara que representa os interesses do trabalhador, né, urbano, dos trabalhadores das indústrias, das manufaturas, do comércio, o cara que representa os interesses da pequena burguesia, da alta burguesia financeira, o cara que representa os interesses dos camponeses. E na verdade não. Como eu também vou falar na segunda metade do vídeo, essa é outra característica do bonapartismo, a sua imagem aparente, que esconde o seu objetivo que está por trás dessa imagem aparente, porque o bonapartismo ele não representa os interesses de toda a sociedade, ele representa os interesses de uma classe social em específica, aquela que deseja manter o seu privilégio, e ela vai dar forças para o governo bonapartista a partir do momento que ela perceber que os seus interesses estão colocados em risco. Mas como por exemplo era a alta burguesia francesa, que vendo que os trabalhadores estavam perseguindo direitos trabalhistas, o sufrágio universal, ou seja, o direito de poder votar e participar da política, ela vai começar a perceber que a restauração monárquica de Napoleão é uma oportunidade perfeita para manter as relações de produção desiguais e capitalistas da França. Afinal de contas, o Napoleão, ele restaura a monarquia, mas ele não vai alterar em nada as relações de produção capitalistas na França, as relações entre empregador e trabalhador. Ele não vai tocar na propriedade privada, ele vai proteger os interesses da pequena burguesia que tem medo de proletarizar-se, e ele vai proteger os interesses da grande burguesia francesa. Mesmo que ele se apresentasse como o candidato, como se ele apresentasse como aquele que iria proteger os interesses de todos, camponeses, trabalhadores, empregadores, né? E ele não faz isso. Mais do que isso, ele também censura a imprensa, ele coloca a polícia na rua para bater nos trabalhadores que né, lutavam por melhores condições de trabalho, por mais direitos. Ele perseguia opositores políticos e também perseguia aqueles que propagavam ideologias, que pregavam melhores condições de vida para a classe trabalhadora. Algo muito semelhante, né, vai acontecer na Alemanha, né, que estava se unificando naquele momento, né, sob o domínio do Otto von Bismarck, né. Tanto é que algumas pessoas chamam o que acontece na Alemanha de bismarckismo, mas é algo na verdade muito semelhante ao bonapartismo. Bismarckismo e bonapartismo são praticamente a mesma coisa. Depois disso, lá para 1870, 1871, ocorre a Guerra Franco-Prussiana, um conflito entre a Prússia, que estava se unificando com outras regiões e começando a criar o que hoje nós chamamos de Alemanha, e a França. Após a derrota da França para a Prússia, o governo do Napoleão III começa a ficar descreditado, né, para a maior parte da população, e ele próprio abdica do cargo, né. O governo dele foi fortemente inspirado no que o Napoleão Bonaparte fez. Muitos seguidores do Napoleão Bonaparte, do Luiz Bonaparte, tinham a esperança de que o filho do Luiz Bonaparte desse continuidade, né, ao que o Napoleão fez e que o Luiz Bonaparte tentou fazer. Porém, depois disso, o cara morreu num conflito no exército inglês lá na África do Sul, uma história complicada. E o bonapartismo por algum tempo ficou apagado na França. Anos depois você tem a invasão alemã, né, a ascensão do general de Gaulle como ditador da França. Porém, mesmo o governo do general de Gaulle, mesmo tendo
algumas características do bonapartismo, eu acredito que não pode ser caracterizado como um governo bonapartista na França. Outra coisa que nós precisamos deixar bem claro é que é praticamente um consenso entre Marx e outros intelectuais que o Luís Bonaparte fez foi muito diferente do que o Napoleão Bonaparte fez. O Napoleão, ele teve um governo muito progressista, ele é considerado um dos grandes da história da França. O Luís Bonaparte é considerado um cara pequeno na história da França. A maior parte do que ele fez foi inspirado no que o tio fez, e na verdade ele tentou imitar o tio, não sendo nem um pouco bem sucedido. Muitas pessoas até diziam que ele era um idiota, né? E o Marx até fala que quando o Victor Hugo diz que um cara idiota como esse conseguiu chegar ao poder na França, o que ele está fazendo na verdade é engrandecendo esse desclassificado político, né? O Marx fala que ele só conseguiu chegar na França ao poder na França porque existia uma conjuntura social que precisava que um cara como ele se tomasse o poder na França e começasse a impor um governo autoritário, né, um governo forte, carismático, e garantisse os interesses de uma classe determinada, de uma determinada classe da sociedade. Agora vamos às características do bonapartismo. Vamos falar do conceito mesmo do bonapartismo e vamos pensar em que situações históricas o bonapartismo pode se aplicar, já que ele não é simplesmente uma ditadura. Para isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o artigo do historiador Philippe Demier, chamado Bonapartismo, o Fenômeno e o Conceito. E eu também vou procurar algum trabalho do Antônio Carlos Mazzeo, que são um sociólogo e um historiador, duas pessoas extremamente qualificadas para falar do bonapartismo, porque são estudiosos do bonapartismo. Eu também vou procurar outros trabalhos que falem sobre isso. Mas, em geral, como nós podemos definir o bonapartismo? O bonapartismo pode ser caracterizado naquele momento em que acontece uma hipertrofia do sistema executivo, né? O poder executivo cresce em detrimento do legislativo, criando assim uma ditadura do poder executivo. O poder legislativo ele diminui perante o poder executivo, e o poder executivo ele também começa a utilizar de duas coisas: uma burocratização muito grande do Estado, e começa também a utilizar as forças armadas de uma forma sistemática, né? Além dessa hipertrofia do executivo, acontece uma burocratização e uma utilização do aparato repressivo do Estado, as forças armadas, para perseguir opositores, destruir protestos, enfim, as forças armadas e a burocratização ganha um poder muito grande dentro do bonapartismo. O líder, o chefe do poder executivo, o cara que escolhe, o cara que toma o poder, e muitas vezes ele tem um grande apoio popular, muitas vezes ele é eleito democraticamente pela população, ou ele chega ao poder por meios democráticos, e chegando lá ele vai utilizar de uma fala carismática para falar que ele vai solucionar os problemas da nação, que ele vai representar os interesses de todos, né? E ele também é um cara carismático. Então uma das fortes características do bonapartismo é a existência do culto à personalidade do líder, né? Uma coisa muito inspirada no governo do Napoleão Bonaparte, porque existia um grande culto à personalidade do Napoleão. Inclusive, culto à personalidade é muito forte em regimes como o fascismo e o nazismo, o culto à personalidade do líder, né? Inclusive o Herbert Marcuse, em um pós-fácil que ele escreveu para o livro do Marx, né? Ele escreveu uma introdução, um pós-fácil ao livro do 18º do Luís Bonaparte, e ele fala que muitas das características que nós víamos no século XIX, durante o surgimento do bonapartismo, é como se elas antecedessem o que vai acontecer no século XX. Ele fala, né, que o Marx não viu o fascismo e o nazismo, mas muito do que ele escreveu no bonapartismo a gente podia ver, né, no nazismo e no fascismo. Não é à toa que o Antônio Carlos Mazzeo, ele fala que o nazismo e o fascismo são formas bonapartistas de governo da burguesia, porque existe um forte apoio da burguesia ao governo. A burguesia apoia politicamente e socialmente o governo e até financeiramente, né? O governo, em troca disso, não mexe na propriedade privada, não altera as relações de produção e destrói os direitos trabalhistas, persegue aqueles que lutam para manter direitos trabalhistas. E mais do que isso, né? ele mantém as relações de produção que contribuem para a superexploração do trabalhador. Outra coisa é que o bonapartismo ele surge em sociedades em que o capitalismo se consolidou, ele
se desenvolveu de maneira a ser um capitalismo imperialista, né? Ele nasce em países em que a burguesia já está consolidada e em momentos em que a burguesia está começando a desconfiar das lutas dos trabalhadores por mais direitos, né? Nesse momento a burguesia ela abandona, né, a república liberal e ela dá forças para uma forma de governo que não é mais o republicano liberal. A burguesia, né, durante a Revolução Francesa, as revoluções burguesas do século XVIII, XVII e XVIII, ela cria as ideias de igualdade, liberdade e fraternidade. Mas quando ela percebe que esses conceitos são apropriados pelos trabalhadores e pelos pobres, ela abandona-os e ela aposta no Estado repressivo e forte que vai manter as relações de produção da maneira como elas estão, que é um Estado forte que vai manter a superexploração do trabalhador e a falta de direitos para os trabalhadores. Ele, né, o bonapartismo ele surge em momentos de crise social e política para restaurar a ordem, né, ou pelo menos o chefe do Poder Executivo ele se apresenta como restaurador da ordem e o representante dos interesses gerais, mas o que ele faz ao chegar no poder é manter e proteger os interesses de uma classe específica, as burguesias de uma determinada nação, e ele faz isso. E mais do que isso, o bonapartismo ele garante a repressão dos movimentos operários, dos movimentos que buscam mais direitos para os trabalhadores ou melhora das condições de trabalho para os trabalhadores. O bonapartismo ele continua apoiando a superexploração da mão de obra, ele continua apoiando as relações de trabalho patrão-empregado que existem no capitalismo, separação entre capital e trabalho. E outra coisa que o professor Antônio Carlos Mazeus também deixa bem explicitado nas suas reflexões sobre o bonapartismo, né, porque eu também estou utilizando um pouco das reflexões dele, é que ele utiliza como parte do aparelho repressor do Estado aquela classe social chamada de lupenproletariado, que seria uma parte do proletariado que, além de ser desempregada, de não ter emprego, ela está desorganizada ideologicamente e, portanto, e também está desagregada ideologicamente, e, portanto, ela acaba incorporando as forças repressivas do Estado, né? Ela faz parte das polícias, das forças militares que reprimem os trabalhadores que lutam por mais direitos trabalhistas, né? Essa é uma das contribuições do Antônio Carlos Mazeus para a interpretação do bonapartismo. Ele acha que uma das partes essenciais para o seu funcionamento é a existência de uma parte do proletariado que é desempregada, não tem meios para subsistir, está desagregada intelectualmente, que é utilizada pelas forças do Estado para reprimir o proletariado e os outros trabalhadores. De qualquer forma, pessoal, também seria um grande erro meu dizer que o fascismo e o nazismo são puramente definidos pela conceituação de bonapartismo. E o próprio historiador Felipe Demir, ele é contra a utilização do bonapartismo para definir puramente o nazismo e o fascismo. É por isso que eu prefiro dizer que existem elementos bonapartistas no fascismo e no nazismo, e não que ele é puramente representado por esse conceito. Esse aqui foi o meu vídeo sobre o bonapartismo. Eu acho que ele ficou um pouquinho grande, então eu pretendo fazer um outro vídeo menorzinho, né, para definir melhor o bonapartismo. E caso você tenha gostado desse vídeo, peço que por favor deixe o seu like, porque ele ajuda o meu canal a crescer, a alcançar mais pessoas, e ele me ajuda. Quando eu percebo que o canal está crescendo, isso me incentiva a fazer mais pesquisas, mais leituras, vir aqui gravar mais vídeos. Se você conhece um amigo seu que gosta de história, de filosofia, de sociologia, de economia, de política, então indique esse vídeo para ele, para ajudar o meu canal a crescer. Agradeço muito por todo mundo que assistiu até aqui. Até a próxima e valeu!